Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa e alcance o seu coração. Que Deus abençoe o lugar onde você está, a sua família, o seu corpo cansado e também a sua mente, que talvez ainda esteja tentando organizar tudo aquilo que aconteceu hoje. Esta é a nossa oração da noite. E nesta noite, nós vamos pedir ao Senhor bênçãos, milagres e sabedoria. Não apenas para aquilo que você deseja receber, mas também para aquilo que você ainda não sabe como enfrentar. O dia está chegando ao fim. Talvez você tenha conseguido cumprir algumas coisas, talvez outras tenham ficado pelo caminho. Talvez você tenha recebido uma boa notícia, ou talvez tenha passado por uma situação que ainda está doendo dentro de você. Mas uma coisa é certa, você chegou até aqui. E se você está ouvindo esta oração agora, não precisa continuar carregando sozinho aquilo que o seu coração carregou durante todo o dia. Talvez o seu corpo esteja deitado, mas a sua mente ainda esteja trabalhando. Você pensa naquela conta que precisa pagar, na conversa que não terminou bem, na doença de alguém que você ama, no problema dentro da família, na decisão que precisa tomar amanhã. Talvez você esteja cansado de tentar encontrar respostas e mesmo assim não consiga dormir. Por isso, antes de qualquer pedido, simplesmente permaneça aqui. Respire profundamente. Deixe por alguns instantes o barulho do dia para trás. Hoje você não precisa resolver tudo. Você precisa apenas lembrar que Deus está aqui. E eu quero convidar você a fazer uma pequena entrega de fé. Se você deseja colocar esta noite nas mãos do Senhor, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Que essas palavras sejam mais do que um comentário. Que sejam uma oração sincera, porque talvez você não saiba o que o amanhã vai trazer, mas Deus já está lá. E nesta noite, nós vamos pedir que Ele derrame bênção sobre a sua vida, opere milagres segundo a sua vontade e conceda a sabedoria que você precisa para continuar caminhando. Agora, fique comigo, porque talvez a próxima oração seja exatamente aquela que o seu coração precisava ouvir hoje. Talvez você esteja ouvindo esta oração em silêncio, enquanto todos na sua casa já dormiram. E talvez seja justamente agora, quando tudo ficou quieto, que os pensamentos começaram a falar mais alto. Durante o dia, você conseguiu trabalhar, conversar, cuidar da família, responder às pessoas e até sorrir. Mas quando a noite chegou, aquela preocupação voltou. Talvez você esteja deitado pensando nas contas que ainda precisam ser pagas, olhando para o seu saldo e tentando descobrir como fará para cumprir todos os compromissos. Talvez exista uma dívida que você não contou a ninguém ou uma preocupação financeira que tem roubado a sua paz há semanas. Talvez seja a saúde. Você espera um resultado de exame, aguarda uma consulta, está preocupado com alguém que ama e tenta demonstrar coragem diante da família, mas quando fica sozinho, o medo aparece. Talvez seja o casamento, um filho que se afastou, uma conversa que deixou uma ferida, uma pessoa que você ama e não consegue ajudar. E talvez ninguém saiba disso. Talvez você tenha entrado no banheiro hoje, fechado a porta e chorado para que ninguém percebesse. Talvez tenha dito, está tudo bem, quando por dentro estava pensando, Senhor, eu não sei quanto tempo ainda consigo suportar. Eu me lembro de Carlos, de 47 anos, morador de São Paulo. Ele trabalhava como motorista de entregas e durante um período difícil, precisou enfrentar dívidas enquanto cuidava da esposa que estava doente. Durante o dia, Carlos procurava manter a aparência de homem forte, mas certa noite, depois que todos dormiram, sentou-se sozinho na sala e começou a rezar. Ele não recebeu todas as respostas naquela mesma noite. As dívidas não desapareceram de repente. A doença não foi resolvida em um instante. Mas Carlos encontrou algo que precisava antes de qualquer resposta: paz para continuar. Talvez seja isso que Deus queira oferecer a você agora.
Não uma promessa de que tudo mudará imediatamente, mas a certeza de que você não precisa atravessar essa noite sozinho. Deus viu aquilo que ninguém viu. Ele ouviu a oração que você fez apenas dentro do coração. Ele conhece o medo que você não contou a ninguém. E quando você pensa que já não sabe qual caminho seguir, existe uma coisa que ainda pode pedir ao Senhor: sabedoria. Sabedoria para decidir. Sabedoria para esperar. Sabedoria para reconhecer uma porta que vem de Deus. E coragem para não insistir naquela que Ele está fechando. E é justamente sobre isso que a palavra de Deus vai falar conosco agora. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus para uma situação que já dura há muito tempo. Talvez você esteja perguntando: Senhor, eu continuo, eu espero, eu desisto, qual caminho devo seguir? E é justamente quando não sabemos o que fazer que a palavra de Deus nos oferece uma direção. Na carta de São Tiago está escrito: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente. Tiago 1:5. Pare por alguns segundos e deixe essa palavra chegar ao seu coração. Deus não repreende aquele que pede sabedoria. Ele não diz: você deveria saber o que fazer. Pelo contrário, Ele nos convida a pedir, porque existem momentos em que não precisamos apenas de uma porta aberta, precisamos saber qual porta devemos atravessar. Existem momentos em que não precisamos apenas de uma resposta, precisamos ter discernimento para reconhecer a resposta quando ela chegar. Talvez você esteja diante de uma decisão familiar, talvez esteja pensando em mudar de emprego, talvez esteja enfrentando dificuldades financeiras e não saiba qual atitude tomar. Talvez esteja vivendo uma situação de saúde que exige paciência e coragem. E talvez você esteja tentando resolver tudo sozinho. Mas Deus está dizendo ao seu coração nesta noite: peça sabedoria. Peça antes de agir. Peça antes de responder. Peça antes de tomar aquela decisão que pode mudar muitas coisas. E compreenda uma coisa importante: confiar em Deus não significa que você receberá todas as respostas imediatamente. Às vezes, Deus ilumina apenas o próximo passo, e isso é suficiente. Você não precisa enxergar toda a estrada para caminhar com fé. Precisa apenas confiar naquele que conhece o caminho inteiro. Talvez o seu milagre nesta noite comece assim, não com uma mudança externa, mas com uma clareza dentro do coração, uma paz que diz: espere, uma direção que diz: vá, uma força que diz: não desista, ou uma sabedoria que finalmente permite dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Se você deseja receber essa sabedoria de Deus, escreva com fé nos comentários: Senhor, dá-me sabedoria para o meu amanhã. Que essa seja a sua entrega nesta noite. E agora, vamos lembrar de alguém que também precisou de sabedoria diante de uma responsabilidade maior do que suas próprias forças. Vamos olhar para a história de Salomão. Porque quando entendermos o que ele pediu a Deus, talvez você perceba que o milagre que está pedindo também pode começar dentro do seu coração. Salomão havia recebido uma grande responsabilidade. Ele sabia que não tinha todas as respostas. Sabia que precisaria tomar decisões que afetariam muitas vidas. E, diante de Deus, poderia ter pedido riquezas, poder ou uma vida sem dificuldades. Mas Salomão pediu sabedoria. Pediu um coração capaz de discernir o que era certo e o que era errado, para conduzir o povo com justiça. E Deus se agradou daquele pedido. Isso nos ensina algo muito precioso nesta noite. Às vezes, quando estamos sofrendo, pensamos que o maior milagre seria Deus simplesmente retirar o problema da nossa frente. E talvez Ele faça isso, mas em outras situações, Deus começa trabalhando dentro de nós. Ele nos dá serenidade para enfrentar aquilo que ainda não mudou, dá discernimento para tomar uma decisão, dá força para esperar, dá coragem para recomeçar, dá humildade para pedir ajuda. Talvez você esteja pedindo a Deus uma resposta,
mas o Senhor esteja preparando primeiro o seu coração para recebê-la. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir, mas Deus esteja ensinando você a reconhecer qual porta realmente vale a pena atravessar. Talvez você queira saber tudo sobre o amanhã, enquanto Deus está apenas dizendo: confie em mim esta noite. E existe uma verdade que eu quero que você leve para o coração antes de começarmos a nossa oração. Você não precisa conhecer o amanhã para confiar naquele que já está no amanhã. O mesmo Deus que ouviu Salomão também ouve você. O mesmo Deus que concedeu sabedoria naquela história continua ouvindo aqueles que o procuram com um coração sincero. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Agora, meu irmão, minha irmã, vamos deixar por alguns instantes todas as preocupações de lado. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração, feche os olhos, respire profundamente, inspire devagar e, ao soltar o ar, entregue a Deus aquilo que está pesando dentro de você. Não precisa encontrar palavras bonitas, não precisa explicar tudo. Apenas diga no silêncio do seu coração: Senhor, aqui estou. Mais uma vez: Senhor, aqui estou. Talvez esta seja a primeira oração verdadeira que você conseguiu fazer hoje. Então permaneça aqui. Não tenha pressa, porque agora nós vamos agradecer a Deus por este dia, entregar tudo o que aconteceu, pedir perdão, colocar diante dele nossas necessidades e pedir bênçãos, milagres e sabedoria. Agora, não vamos apenas falar sobre Deus, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto. Antes de pedir, queremos agradecer. Obrigado, Senhor, por este dia que chegou ao fim. Obrigado porque, mesmo nas horas difíceis, Tu nos sustentaste. Obrigado por cada livramento que nem percebemos, por cada porta que se fechou para nos proteger e por cada pequena bênção que recebemos sem perceber o seu valor. Obrigado pela vida, obrigado pela nossa família. Obrigado pelo alimento, pelo trabalho, pela casa, pelas pessoas que caminham conosco e até pelas lutas que nos ensinaram a depender mais de Ti. Agora, Pai, nós Te entregamos tudo o que aconteceu hoje. Entregamos as conversas que nos alegraram e também aquelas que nos feriram. Entregamos aquilo que conseguimos fazer e aquilo que ficou inacabado. Entregamos os nossos acertos, os nossos erros, as preocupações que surgiram durante o dia e tudo aquilo que ainda estamos tentando compreender. Senhor, perdoa-nos. Perdoa as palavras ditas no impulso. Perdoa quando fomos impacientes, quando julgamos alguém, quando deixamos a raiva falar mais alto ou quando nos esquecemos de confiar em Ti. Perdoa também as vezes em que tentamos controlar aquilo que deveríamos ter colocado em Tuas mãos. Recebe o nosso arrependimento e purifica o nosso coração. E agora, Senhor, nós Te pedimos, derrama Tuas bênçãos sobre nossa vida. Se existe uma situação que precisa de um milagre, olha para ela, Pai. Se existe uma porta que precisa ser aberta, abre-a conforme a Tua vontade. Se existe uma resposta que ainda não conseguimos enxergar, ilumina o nosso caminho. E, acima de tudo, concede-nos sabedoria. Sabedoria para falar, sabedoria para permanecer em silêncio, sabedoria para esperar, sabedoria para agir, sabedoria para reconhecer aquilo que vem de Ti. Senhor, cura também o nosso coração nesta noite. Cura a ansiedade que não nos deixa dormir. Cura a tristeza que escondemos durante o dia. Cura o medo do amanhã. Cura a solidão. Cura a sensação de fracasso. Cura aquela ferida que ainda dói quando lembramos do que aconteceu. Acalma a nossa mente, Senhor. Quantas vezes o corpo está cansado, mas os pensamentos continuam correndo? Quantas vezes deitamos na cama e começamos a imaginar todos os problemas do dia seguinte? Nesta noite, nós não queremos alimentar o medo, queremos alimentar a fé. Coloca a Tua paz dentro de nós. E se hoje alguma coisa não saiu como esperávamos, ajuda-nos a compreender que um dia difícil não significa uma vida sem esperança. Nós entregamos o que passou.
nós entregamos o que ainda não entendemos e entregamos também o amanhã, porque sabemos que, enquanto dormirmos, Tu continuarás cuidando de nós. Fica conosco, Senhor, fica com a nossa família, fica dentro da nossa casa e prepara o nosso coração para tudo aquilo que virá. Senhor Jesus, agora nós colocamos diante de Ti as pessoas que amamos. Visita cada família que está unida a esta oração nesta noite. Entra, Senhor, naquela casa onde existe preocupação. Toca naquela família que está enfrentando uma doença. Aproxima os corações que estão distantes. Dá sabedoria aos pais, paciência aos esposos e esposas, proteção aos filhos e consolo àqueles que estão sofrendo em silêncio. Senhor, talvez exista alguém que o nosso coração chamou agora. Pode ser um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo. Nós colocamos essa pessoa diante de Ti. Tu conheces o nome, a história e a necessidade dela. Abençoa também o nosso trabalho. Olha para aquele que está preocupado com o emprego, para quem está procurando uma oportunidade, para quem trabalha muito e sente que não consegue avançar. Senhor, abre caminhos conforme a Tua vontade. Dá criatividade, coragem e sabedoria para tomar decisões. E olha também para as nossas necessidades financeiras. Tu sabes das contas que estão sobre a mesa, sabes das dívidas, dos compromissos e daquela preocupação que ninguém conhece. Concede provisão, Senhor. Ensina-nos a administrar com responsabilidade aquilo que recebemos e abre portas honestas para quem precisa recomeçar. Agora, Senhor, protege a nossa casa durante esta noite. Guarda os nossos pensamentos, guarda o nosso coração, guarda nossos filhos, nossos pais e todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Livra-nos de todo o mal e fortalece a nossa fé. E agora, com confiança em Jesus Cristo, nós declaramos: em nome de Jesus, eu declaro que o medo não terá a última palavra sobre a minha vida. Eu declaro que a ansiedade não será maior do que a paz de Deus. Eu declaro esperança sobre a minha família. Declaro força para quem está cansado, consolo para quem está chorando e sabedoria para quem precisa tomar uma decisão. Em nome de Jesus, eu peço cura para os corações feridos, libertação daquilo que aprisiona a alma e proteção sobre cada casa que está rezando conosco. Que Deus abra os caminhos que estiverem de acordo com a sua vontade. Que Ele feche as portas que poderiam nos afastar do bem. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer a diferença. E se existe alguém esperando um milagre, Senhor, recebe esse pedido. Nós não queremos exigir de Ti como o milagre deve acontecer. Nós queremos confiar, porque sabemos que a Tua vontade é maior do que a nossa compreensão. Em nome de Jesus, eu declaro: haverá esperança depois desta noite. Haverá força para enfrentar o amanhã. Haverá sabedoria para dar o próximo passo. E haverá paz, mesmo antes de todas as respostas chegarem. Agora, respire profundamente. Solte devagar. Não precisa mais lutar neste momento. Você entregou, e Deus está cuidando. Permaneça em silêncio por alguns segundos e deixe esta verdade entrar no seu coração. Você não está sozinho. Agora, meu irmão, minha irmã, não tenha pressa. Permaneça mais alguns instantes na presença de Deus. Respire lentamente. Se os seus olhos estiverem fechados, permaneça assim. Você não precisa pensar em tudo o que acontecerá amanhã. Não precisa encontrar agora a solução para cada problema. Esta noite, basta descansar na certeza de que Deus conhece o caminho. Você não está sozinho. Deus ouviu suas lágrimas. Ele viu o seu cansaço. Ele conhece aquela preocupação que voltou à sua mente quando você colocou a cabeça no travesseiro. E mesmo aquilo que você não conseguiu explicar em palavras, Deus compreendeu. Talvez algumas situações ainda não tenham mudado. Talvez a resposta que você espera ainda esteja a caminho. Mas isso não significa que Deus esteja distante. Às vezes, enquanto esperamos pelo milagre que pedimos, Deus já está realizando outro milagre silencioso dentro de nós, devolvendo a paz,
fortalecendo a fé e ensinando o nosso coração a confiar. Por isso, antes de dormir, diga com sinceridade: Senhor, eu não sei o que o amanhã trará, mas eu sei que Tu estarás comigo. E agora, unidos em oração, vamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, cobre esta família com o teu manto de amor. Intercede por cada pessoa que está rezando conosco. Leva ao teu Filho as nossas necessidades, nossas lágrimas e os pedidos que guardamos no coração. Senhor Jesus, abençoa esta noite, abençoa esta casa, abençoa aqueles que estão dormindo e também aqueles que ainda não conseguem dormir. Dá descanso ao corpo, silêncio à mente, consolo ao coração e sabedoria para o novo dia. Que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Ti. Que nenhum medo seja maior do que a Tua presença. Que nenhuma dificuldade consiga apagar a esperança que colocaste em nosso coração. E quando esta noite terminar, permite que acordemos com novas forças, com um coração agradecido e com sabedoria para dar o próximo passo. Agora, meu irmão, minha irmã, pode descansar. Entregue o amanhã, entregue as respostas, entregue aquilo que você não consegue controlar. Deus continua cuidando de você enquanto você dorme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Durma em paz. E se esta oração trouxe conforto ao seu coração, compartilhe-a com alguém que talvez esteja enfrentando uma noite difícil. Talvez exista uma pessoa precisando de bênçãos, de um milagre, de sabedoria ou simplesmente de alguém que lhe diga: você não está sozinho. Que o seu compartilhamento seja um gesto de amor, uma pequena obra de misericórdia, uma forma de levar esperança a uma pessoa que talvez esteja precisando dela justamente nesta noite. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Que Ele cuide do seu descanso, fortaleça sua fé e prepare o seu coração para o novo dia. Durma em paz. O dia terminou, mas Deus não terminou de cuidar de você. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo entre agora em sua casa, toque o seu coração e envolva toda a sua família. Que o Senhor abençoe este lar, proteja aqueles que você ama, acalme a sua mente cansada e conceda descanso ao seu corpo. Antes de fechar os olhos nesta noite, permita-se viver este momento de oração, porque talvez tenha sido o próprio Deus quem conduziu você até aqui. O dia está chegando ao fim. Talvez tenha sido um dia bonito, talvez tenha sido um dia difícil. Talvez você tenha enfrentado preocupações, recebido notícias que o entristeceram ou simplesmente carregado um peso silencioso que ninguém percebeu. Há pessoas que chegam à noite completamente esgotadas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O corpo pede descanso, mas a mente continua acelerada. Talvez você esteja preocupado com a família, com as contas que precisam ser pagas, com um problema de saúde ou com algo que acontecerá amanhã. Talvez exista uma tristeza escondida dentro do seu coração, uma saudade, uma decepção ou um medo que você ainda não conseguiu colocar em palavras. Mas eu quero que você escute algo muito importante. Você não chegou até esta noite sozinho. Deus esteve com você em cada momento deste dia. Quando você sorriu, Ele estava presente. Quando você chorou em silêncio, Ele também estava ali. Quando ninguém percebeu o que acontecia dentro do seu coração, o Senhor viu cada lágrima. A palavra de Deus nos lembra no Salmo 4:8: em paz me deito
e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que promessa maravilhosa! O Senhor não promete que teremos uma vida sem dificuldades, mas promete algo ainda mais precioso: a Sua presença e a Sua segurança em meio às nossas lutas. Por isso, antes de continuarmos, eu gostaria de convidá-lo a fazer um pequeno gesto de fé. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego esta noite em Tuas mãos. Talvez essa simples frase seja também uma oração para alguém que está precisando de esperança neste momento. Permaneça comigo até o final desta oração. Respire profundamente. Deixe as preocupações diminuírem por alguns instantes. Porque esta noite não foi dada por Deus para ser vivida no medo, mas para ser entregue em confiança. Enquanto você se prepara para descansar, lembre-se: o Senhor permanece acordado cuidando de você, da sua casa e de tudo aquilo que ainda preocupa o seu coração. Porque muitas vezes é justamente quando a casa fica em silêncio e as luzes começam a se apagar que as preocupações falam mais alto. Há noites em que o corpo está cansado, mas a mente simplesmente não consegue descansar. Você se deita, fecha os olhos e, de repente, os pensamentos começam a surgir um após o outro. As contas que precisam ser pagas, a preocupação com um filho, o medo de um exame médico, a insegurança sobre o futuro e aquela pergunta silenciosa que tantas pessoas fazem antes de dormir: Senhor, até quando? Talvez hoje tenha sido um daqueles dias em que você precisou fingir que estava bem. Sorriu diante das pessoas, cumpriu suas responsabilidades, ajudou quem precisava de você, mas por dentro sentia-se completamente esgotado. Talvez ninguém saiba quantas vezes você foi ao banheiro apenas para enxugar as lágrimas e voltar como se nada estivesse acontecendo. Há pessoas que acordam durante a madrugada e ficam olhando para o teto, incapazes de voltar a dormir. Outras pegam o celular para verificar a conta bancária mais uma vez, procurando uma solução que ainda não apareceu. Há quem tenha medo de uma notícia, de uma perda ou simplesmente do amanhã. Lembro-me da história de Carlos, de 57 anos, motorista de aplicativo em Recife. Depois de enfrentar dificuldades financeiras e perder grande parte da sua renda, ele começou a sofrer de insônia. Todas as noites eram marcadas pela ansiedade e pelo medo. Ele dizia que se sentia sozinho, como se ninguém pudesse compreender o que acontecia dentro dele. Mas uma noite, antes de dormir, decidiu começar a rezar todos os dias. As circunstâncias não mudaram imediatamente, mas algo começou a mudar em seu coração. A paz voltou aos poucos, a esperança renasceu, e ele percebeu que Deus nunca havia deixado de caminhar ao seu lado. Talvez você também esteja vivendo uma batalha silenciosa neste momento. Talvez exista uma dor que ninguém conhece, mas permita que esta verdade entre no seu coração. Você não está sozinho. Se você chegou até esta oração, não foi por acaso. Talvez Deus tenha permitido esta noite justamente para lembrar-lhe que ainda existe esperança. Talvez o Senhor esteja usando este momento para restaurar aquilo que o cansa há tanto tempo. E é exatamente para noites como esta que Deus nos deixou uma promessa maravilhosa, uma promessa capaz de trazer descanso até mesmo para o coração mais inquieto. A palavra de Deus nos diz no Salmo 4:8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que palavras tão simples e ao mesmo tempo tão profundas. O salmista não diz que sua vida estava livre de problemas. Ele não afirma que todas as respostas já haviam chegado ou que todas as preocupações haviam desaparecido. Ainda assim, ele consegue dizer: em paz me deito. Por quê? Porque a sua segurança não estava nas circunstâncias, mas na presença de Deus. Talvez você esteja pensando neste momento: como posso dormir em paz se ainda existem tantos problemas? E essa é uma pergunta muito humana. Afinal, é difícil descansar quando há incertezas, contas para pagar,
pessoas que amamos sofrendo ou situações que parecem fora do nosso controle. Mas é justamente aqui que a palavra do Senhor toca o nosso coração. A paz de Deus não depende de ter todas as respostas. Ela nasce da confiança de que o Pai continua cuidando de nós, mesmo quando não conseguimos entender tudo o que está acontecendo. Lembremo-nos dos discípulos no meio da tempestade. O vento era forte, as ondas atingiam o barco e todos estavam tomados pelo medo. Enquanto isso, Jesus dormia. Imagine aquela cena. Os discípulos acreditavam que tudo estava perdido, mas Cristo permanecia em paz, porque sabia que o Pai tinha o controle da situação. Quantas vezes também somos assim? As tempestades chegam, os problemas aumentam e pensamos que Deus está distante. No entanto, o Senhor continua presente no barco da nossa vida. Talvez a tempestade desta noite não esteja do lado de fora, mas dentro do seu coração. Talvez seja a ansiedade, o medo do futuro, uma enfermidade ou uma tristeza que você carrega em silêncio. Mas escute esta verdade: se Jesus está com você, a tempestade não terá a última palavra. A presença de Deus é maior do que qualquer preocupação que tenta roubar o seu descanso. E o mesmo Jesus que acalmou o mar, continua dizendo ao seu coração nesta noite: não tenha medo, eu estou aqui. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Por isso, antes de dormir, eu quero convidá-lo a fazer algo muito simples. Respire profundamente. Diminua o ritmo dos pensamentos. Coloque a mão sobre o seu coração e permita que o Senhor receba tudo aquilo que está pesado dentro de você. Porque chegou o momento de entregar esta noite completamente nas mãos de Deus. Agora, meu irmão, minha irmã, encontre uma posição confortável. Se puder, diminua um pouco o ritmo. Respire profundamente, inspire lentamente e solte o ar devagar. Faça isso mais uma vez. Coloque a sua mão sobre o coração e tome consciência de algo muito bonito. Deus está aqui. Neste exato momento, o Senhor está presente na sua casa, no seu quarto, ao seu lado. Você não está rezando sozinho. Vamos entrar na presença do Pai. Senhor nosso Deus, ao terminar este dia, nós queremos antes de tudo agradecer. Obrigado pela vida, obrigado pelo alimento, pelas pessoas que colocaste em nosso caminho e até mesmo pelas dificuldades que nos ensinaram a confiar mais em Ti. Houve momentos de alegria e também momentos de cansaço, mas em todos eles a Tua mão permaneceu conosco. Nós Te entregamos agora tudo o que vivemos hoje, as palavras que dissemos, as decisões que tomamos, os encontros que tivemos e também os erros que cometemos. Se em algum momento faltou paciência, perdoa-nos, Senhor. Se permitimos que a ansiedade fosse maior que a confiança, perdoa-nos. Se reclamamos, julgamos alguém ou perdemos a esperança, derrama sobre nós a Tua misericórdia. Pai amado, nós não queremos levar para esta noite pesos que não precisamos carregar. Por isso, colocamos diante de Ti todas as preocupações que ainda estão em nosso coração. Entregamos os problemas que não conseguimos resolver. Entregamos as perguntas que continuam sem resposta. Entregamos os medos que tentam roubar o nosso descanso. Talvez amanhã ainda existam desafios. Talvez algumas situações permaneçam iguais, mas nesta noite nós escolhemos confiar, porque Tu és o Deus que cuida dos Teus filhos, mesmo quando eles dormem. Tu és o Deus que trabalha em silêncio. Tu és o Deus que continua agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Talvez ninguém saiba o quanto você está cansado. Talvez ninguém tenha percebido o peso que você carregou durante todo este dia. Mas Deus sabe. Deus viu cada esforço, cada lágrima escondida, cada preocupação silenciosa. E nesta noite o Senhor lhe diz com ternura: Filho, filha, entregue-me tudo. Você não precisa continuar lutando sozinho. Por isso, continue respirando lentamente e abra o seu coração.
porque agora vamos apresentar ao Senhor as feridas mais profundas da alma, aquelas dores que muitas vezes ninguém consegue enxergar. Senhor Jesus, neste momento nós colocamos diante de Ti tudo aquilo que está ferido dentro de nós. Tu conheces as dores que escondemos atrás de um sorriso, os medos que tentamos ignorar e as preocupações que carregamos em silêncio ao longo dos dias. Há pessoas rezando conosco nesta noite que estão profundamente cansadas. Cansadas de lutar, cansadas de esperar, cansadas de fingir que estão bem. Há alguém que chorou sozinho no banheiro para que a família não percebesse. Há alguém que olhou para a própria conta bancária e sentiu o coração apertar. Há alguém que está esperando o resultado de um exame médico e tenta ser forte, mas por dentro sente medo. Há também quem se sinta sozinho. Pessoas cercadas por outras pessoas, mas que carregam uma solidão que ninguém consegue compreender. Talvez seja o seu caso. Talvez você tenha passado o dia inteiro ajudando os outros, mas agora, no silêncio da noite, sente que ninguém percebe o peso que existe dentro do seu coração. Senhor, toca agora essas feridas escondidas. Cura a ansiedade, a tristeza profunda, o desânimo e todo o sentimento de abandono. Entra nos lugares mais dolorosos da alma e derrama a tua luz sobre aquilo que ainda machuca. Nós te entregamos também a nossa família. Abençoa os nossos filhos, os nossos pais, o nosso casamento e todos aqueles que amamos. Onde houver discussões, leva à reconciliação. Onde houver enfermidade, leva consolo e força. Onde houver afastamento, faz renascer o amor. De maneira especial, entregamos aquela pessoa que mais preocupa o nosso coração. Talvez um filho distante de Deus, um familiar enfermo ou alguém que está enfrentando uma grande luta. Também colocamos diante de Ti o nosso trabalho e as nossas necessidades materiais. Tu conheces as dívidas, os medos financeiros e as portas que parecem fechadas. Senhor, provê aquilo de que necessitamos e ensina-nos a confiar na Tua providência. Talvez você esteja se perguntando quando as coisas irão mudar. Talvez tenha rezado tantas vezes que já não sabe mais o que dizer, mas escute esta verdade com todo o seu coração. Deus não se esqueceu de você. Mesmo quando tudo parece silencioso, o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando você não vê uma saída, Deus continua preparando caminhos. Por isso, não perca a esperança. Esta noite não é o fim da sua história. O Pai continua cuidando de você, da sua família e de tudo aquilo que você colocou em suas mãos. E agora chegou o momento de levantar a nossa fé e proclamar com confiança aquilo que acreditamos diante do Senhor. Chegamos agora a um momento muito especial desta oração. Talvez os problemas ainda não tenham desaparecido. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas a nossa esperança não está naquilo que vemos. A nossa esperança está em Deus, que permanece fiel e continua agindo mesmo durante as noites mais difíceis. Por isso, eu convido você a rezar comigo com toda a fé do seu coração. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Deus descerá sobre esta casa nesta noite. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade, todo medo e toda inquietação perderão a força diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cura para o coração ferido, consolo para quem está sofrendo e esperança para aqueles que já estavam desanimados. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre a sua família, sobre o seu lar e sobre cada pessoa que você ama. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus abrirá caminhos onde hoje parece haver apenas impossibilidades. Lembremo-nos de Pedro na prisão. Humanamente falando, não havia saída. As portas estavam fechadas, os guardas estavam vigiando e tudo parecia perdido. Mas enquanto muitos pensavam que aquela situação era o fim, Deus já estava preparando um milagre. Durante a noite, o Senhor enviou um anjo, as correntes caíram e as portas se abriram. Que cena maravilhosa!
porque aquilo que parecia impossível aos homens continuava sendo possível para Deus. Talvez existam prisões dentro do seu coração nesta noite. Prisões de medo, de tristeza, de preocupações, de traumas ou de situações que você não consegue mudar. Mas não se esqueça, Deus continua tendo a chave de todas as portas. Enquanto você descansa, o Senhor continua trabalhando. Enquanto você dorme, Deus continua preparando respostas. Enquanto você entrega as suas preocupações, o Pai continua cuidando de tudo. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Por isso, receba esta palavra com fé. Você não está sozinho. Deus ouviu as suas lágrimas. Deus conhece as suas lutas. Deus sabe exatamente aquilo que está tirando o seu descanso. E nesta noite Ele o convida apenas a confiar. Talvez você ainda não consiga enxergar a solução, mas o Senhor já está diante do seu amanhã. Agora diminua o ritmo do seu coração. Respire profundamente mais uma vez. Permita que a presença de Deus envolva a sua alma, porque o Pai está aqui. E nos braços do Senhor você pode finalmente descansar. Agora, meu irmão, minha irmã, permaneça por mais alguns instantes neste lugar de paz. Não tenha pressa. Deixe que o silêncio desta noite se transforme em um encontro com Deus. Talvez o seu coração ainda carregue perguntas. Talvez você ainda não saiba como algumas situações irão se resolver. Mas neste momento, o Senhor não está pedindo que você compreenda tudo. Ele apenas lhe pede confiança. Escute estas palavras como se fossem pronunciadas pelo próprio Deus ao seu coração. Filho, filha, você não está sozinho. O Senhor viu o seu cansaço. O Senhor ouviu as lágrimas que ninguém viu. O Senhor conhece os pensamentos que tiraram o seu sono e as preocupações que você escondeu durante todo o dia. E mesmo que ninguém tenha percebido a batalha que você enfrentou, Deus permaneceu ao seu lado em cada instante. Agora entregue tudo ao Pai. Entregue os medos, entregue o amanhã, entregue as pessoas que você ama, entregue aquilo que você não consegue controlar, porque existe uma paz que nasce quando finalmente paramos de lutar sozinhos e descansamos nos braços de Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E com amor filial, confiemos esta noite à nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de ternura, cobre esta casa com o teu manto. Guarda as famílias, consola os aflitos, fortalece os enfermos e intercede por todos aqueles que não conseguem encontrar descanso nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça agora sobre você. Que os santos anjos guardem a sua casa. Que toda inquietação dê lugar à serenidade. Que o seu coração encontre repouso e que o seu sono seja restaurador. Talvez amanhã você acorde mais forte do que imagina, porque Deus continuará trabalhando enquanto você descansa. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu descanso sob os cuidados do Senhor. E coloque também o seu pedido de oração. Como uma família de fé, rezaremos uns pelos outros. Compartilhe esta oração com alguém que esteja precisando de paz. Talvez exista uma pessoa que, nesta mesma noite, esteja chorando em silêncio e necessite ouvir que Deus não a abandonou. Durma em paz. O Senhor vela por você. O Senhor guarda a sua família. O Senhor permanece ao seu lado. E que esta noite seja iluminada pela presença amorosa de Deus, cheia de bênçãos, esperança e descanso. Amém.